Eu estou ao lado da Alessandra Stephens, que é nutricionista aqui da Dermatos Clínica, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre dietas. Alessandra, a gente sempre associa dietas ao emagrecimento, mas essa seria a única finalidade de uma dieta? Não. Com certeza hoje a nutrição está abrangendo muito mais outros aspectos também, né? Como tratamento de pele, unha, cabelo. Então, associando os tratamentos estéticos, né? A gente consegue estar colocando alimentação junto também, ou até a suplementação específica, assim a gente tem resultados bem melhores. Que ótimo, a gente consegue ficar mais bonita então. Por exemplo, assim, eu tenho um problema de queda de cabelo muito intenso. Existe uma dieta nutricional específica para esse meu problema? Isso pode nos ajudar também? Exatamente. Nesses casos, né, a gente tem que estar fazendo uma avaliação, né, para ver primeiro a causa, né, desse processo e então tá elaborando uma alimentação específica para o teu caso, né? Carências nutricionais podem estar envolvidas, então a gente sempre tem que observar isso para depois fazer suplementação ou a própria dieta específica. A gente vê hoje em dia muitas pessoas restringindo alguns alimentos, lactose, glúten, etc. E às vezes sem um acompanhamento, né? Isso é saudável? Então, pode não ser, né? Vai depender muito de cada caso. Então, é fundamental a gente estar fazendo essa avaliação, né? Aqui na Dermatos a gente tem todos os testes alérgicos, né? E aí a gente pode fazer os exames de intolerância também. Então aí para ter realmente esse diagnóstico, né? Para aí então tá pensando em fazer essa restrição, né? Não sair restringindo muitas vezes, até substituindo por outros alimentos, né? Que nem são tão bons, né? Sem necessidade. Ok. A gente vê a cada semana novas dietas na internet, na televisão, dietas milagrosas que prometem muito em muito pouco tempo, né? Qual é a tua opinião como nutricionista sobre essas dietas? Assim, na verdade não existem milagres, né? A gente sabe que tem que estar mesmo se dedicando a isso, né? Tem que ter uma avaliação específica. Né? Então hoje a gente faz uma dieta mais personalizada possível, né? Então o que a gente vê hoje na internet ou que a amiga, né, achou que era bom, às vezes para você não é bom, né? Então cada caso é um caso, né? E um profissional tem que estar avaliando para ver realmente qual que é a tua necessidade e fazer uma dieta específica para cada caso. Para o teu estilo de vida, para os alimentos que a pessoa gosta também, né? Exatamente, observando rotina, né? Porque muitas vezes a gente pensa em algo que seria o ideal para aquela pessoa, mas ela realmente não consegue ou não tem aquele tempo, né? Ou não se habitua àquele alimento, né? Então a gente tem que estar negociando. Eu estou ao lado da doutora Mara, que é nutróloga, e hoje vai falar um pouquinho pra gente sobre nutrologia. Seja muito bem-vinda ao programa. Obrigada. Doutora Mara, primeira pergunta, o que é nutrologia? Bom, isso é bem importante que a gente possa esclarecer. A nutrologia é uma especialidade médica, então, portanto, eu sou médica. E algumas pessoas fazem conflito, mas quando que eu procuro nutricionista, quando que eu procuro nutrólogo, né? E diante disso, a gente coloca o seguinte: o nutricionista é um profissional habilitado e capacitado em relação à parte de nutrientes, assim como o médico nutrólogo. Na verdade, a gente acaba fazendo diagnóstico de doenças nutricionais, né? Tratamento de doenças nutricionais. Então, tudo aquilo que envolve o nutriente, então o alimento que tem o nutriente e como ele vai agir no nosso corpo, na parte fisiológica, na parte do nosso metabolismo, refletindo em saúde ou doença, cabe também ao médico nutrólogo. Então todo mundo pensa que nutrólogo é só para emagrecer, mas não, né? A gente pode fazer tratamento de outras doenças nutricionais, como anemias, doenças hepáticas, pacientes diabéticos, né? Que precisam de uma orientação também, não só de que forma vai se alimentar, que é também papel do nutricionista, porque o médico nutrólogo dá normalmente uma proposta de que alimentos, como modificar a alimentação e hábitos, mas sim o uso normalmente de outros nutrientes, de fórmulas normalmente manipuladas com nutracêuticos, vitaminas, minerais, eventualmente até
hormônios para que possa então reverter aquele quadro de doença nutricional ou até mesmo como forma de prevenção e promoção de saúde. Doutora, as pessoas ainda associam muito a nutrição ao emagrecimento, mas como você falou, existem muitas outras questões, como as hormonais, né? Então, uma pergunta que eu gostaria de fazer, o que é uma modulação hormonal e qual é a finalidade dela? Bom, a modulação hormonal, então, na verdade, ela tem o objetivo de, como o nome já diz, modular os seus hormônios, né? O hormônio, o que ele faz? Ele é um mensageiro, ele vai até a minha célula e, digamos, ele diz a ela o que fazer, né? Então, ele comanda a função celular e, dessa forma, o metabolismo. Com o passar do tempo, principalmente a partir dos 30 anos, talvez um pouco antes, um pouco depois, existem quedas hormonais. E com isso, facilita o nosso envelhecimento, né? Então, com isso, os sintomas. A modulação hormonal vem para quê? Justamente para otimizar esses meus hormônios, esse funcionamento hormonal, consequentemente, o meu metabolismo e assim eliminando ou diminuindo os sintomas que vão aparecendo com o envelhecer. Então, não só na parte de emagrecimento, na composição corporal, né? A gente observa realmente que a gente vai engordando quando a gente envelhece, mas assim a gente percebe também uma melhora em outros sintomas como cansaço, alterações de sono, gastrointestinais, pele, cabelo. Então tem muita coisa aí que a modulação pode nos beneficiar. Isso tanto para homens quanto para mulheres. Exatamente, né? Ninguém está falando aqui só de menopausa, né? Porque, como eu disse, a partir dos 30 anos a gente já pode... Acontece antes, né? Acontece antes, Então, e lembrar que a gente não está falando só de hormônio feminino ou masculino. Existem inúmeros hormônios no nosso corpo. A gente costuma dizer que é uma orquestra hormonal o nosso corpo. Então é importante que a gente module de maneira que todos eles fiquem em equilíbrio, né? E isso é um processo. E as pessoas geralmente lembram disso quando chegam na menopausa ou na andropausa, né? Isso pode acontecer bem antes, né? Como é que é esse tratamento? Isso pode acontecer antes, justamente porque a andropausa e a menopausa, né? A andropausa nos homens, a menopausa nas mulheres, está associado aos hormônios ou masculinos ou femininos. E eu posso ter alterações tireoidianas, eu posso ter alterações de uma outra glândula que é a adrenal, eu posso ter, então, outras alterações hormonais que, se eu não tratar adequadamente a minha menopausa, a minha andropausa, não só com aqueles hormônios da meia-idade, então, né, femininos e masculinos, mas eu posso, às vezes, não ter um tratamento tão eficaz se eu não cuidar de outras glândulas, de outros órgãos. Então, por isso que a gente fala na orquestra. Então, tem que estar tudo mais ou menos funcionando conjuntamente, otimizando o funcionamento metabólico de cada um. Bom, doutora, eu posso perceber que, além de todos os benefícios para a saúde, a modulação hormonal também ajuda no tratamento anti-envelhecimento, né? Exatamente, né? Os hormônios, fica aquela pergunta, a gente envelhece porque os hormônios declinam ou o contrário? E realmente a gente percebe uma queda hormonal com o passar dos anos e o nosso auge de bem-estar costuma ser por volta dos 20 anos, né? Que é quando a parte hormonal realmente está no auge também. Então é isso que a gente preconiza. Né? Mas quando a gente fala em envelhecimento, não quer dizer que ninguém vai envelhecer, mas é o envelhecer com autonomia, com qualidade de vida, com disposição, é isso que a gente preconiza. E claro, né, falando aqui da clínica, então todo mundo tem o objetivo de melhorar a parte corporal, a estética, a pele, né, com gordura localizada, e lembrar que essa parte, então, a alimentação, o exercício físico, modulação hormonal, nutracêuticos, isso contribui com a minha composição corporal.
E aí é que a gente entrou aqui para otimizar todos esses tratamentos propostos. Doutora, muito obrigada pela entrevista. Obrigada a você, obrigada pela oportunidade.